A vida saudável paira sobre nós como ideal supremo. Queremos ser felizes e para isso é preciso ter saúde. Mas o que é saúde? Saúde, por milênios, foi entendida como equilíbrio, harmonia. O seu contrário, o desequilíbrio, seria a doença. Com as devastações que o mundo sofreu com a Segunda Guerra Mundial, a Organização Mundial de Saúde ampliou o conceito de saúde para um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de uma doença ou enfermidade. Esta mudança conceitual implicou em outras mudanças na prática da medicina. Se saúde é um estado de completo bem-estar, em tese, qualquer mal-estar pode ser tratado pela medicina. Quando falamos de saúde mental, por exemplo, hoje existe um dicionário médico que explica e classifica como transtorno grande parte do mal-estar que experimentamos em nossos dias. Nossos comportamentos e sentimentos estão ali, de alguma forma, catalogados. Progredimos ou estamos transformando em patologias os problemas naturais do dia a dia? Nossa cultura demanda soluções imediatas e parece que espera da ciência a última palavra sobre nossos males emocionais. Tudo isso resulta na medicalização da vida. Estamos realmente vivendo uma epidemia de transtornos mentais? Nós que trabalhamos no campo da clínica, cada vez mais é difícil que a gente receba alguém, um novo paciente, e que ele chegue e que ele se surpreenda com o tema do diagnóstico. Em geral, ele já vem com o próprio diagnóstico. A questão do diagnóstico psiquiátrico deixou de ser uma questão técnica e passou a ser uma questão discutida por todos. Seja num nível pessoal, num nível entre amigos, na vida cotidiana, na televisão, enfim. O diagnóstico psiquiátrico virou a nossa maneira contemporânea de subjetivar as nossas vivências emocionais. Cada vez mais nós temos uma tendência de conceber o nosso sofrimento, as nossas paixões, as nossas dificuldades em termos médicos e de organizar a nossa mentalidade dessas questões a partir de uma perspectiva médica. O que é um transtorno mental? Hoje nós temos os termos da linguagem psiquiátrica são termos da língua cotidiana. Não é surpresa para ninguém que se falar em toque, falar em transtorno de pânico, transtorno de ansiedade, transtorno afetivo bipolar, bipolaridade, TDAH. São termos que circulam na vida cotidiana. São maneiras pelas quais nós concebemos os nossos sofrimentos, são as maneiras pelas quais nós nos comunicamos. E, principalmente, são as maneiras pelas quais nós nos situamos, em primeiro lugar, para pensar a respeito do que nos acomete. Mas eu gostaria de apenas lembrar para vocês do nosso ponto de partida. O nosso ponto de partida é essa ideia, haveria uma epidemia de transtornos mentais? Se nós pegarmos dados do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, estima-se que 26,2% dos americanos que sejam mais velhos do que 18 anos de idade tenham algum tipo de transtorno mental diagnosticável. 26,2%. Em maio de 2013, um estudo publicado pelo Serviço de Controle de Doenças dos Estados Unidos, ele mostra que um total de entre 13% a 20% das crianças vivendo nos Estados Unidos experimentam um episódio de transtorno mental em um ano. 13% a 20%. Uma de cada 5. Se a gente vê essa expansão da identificação de transtornos mentais na cultura em geral, é necessário que a gente discuta o porquê. Vários motivos, várias questões estão em jogo e a gente precisa de muita serenidade para discutir esses temas. Se a gente não entender o que é essa noção de transtorno mental, qualquer debate ele se torna impossível. Então, a noção de transtorno mental é uma noção que surge de debates a partir dos anos 60 nos Estados Unidos, de um momento que a psiquiatria estava em grande crise. Ela era atacada pela antipsiquiatria, ela dispunha de muito poucos tratamentos efetivos, havia uma diminuição importante do poder médico,
Porque como a antipsiquiatria era muito forte, como as técnicas psicoterapêuticas, psicanalíticas e outras tinham um poder muito significativo nos Estados Unidos, a questão do poder médico no campo psiquiátrico era muito diminuída. Ora, em psiquiatria, a ideia de doença mental sempre foi muito problemática. E que a gente pode resumir um pouco o núcleo do conflito nos termos mais ou menos colocados por Kurt Schneider, um grande psiquiatra alemão que não pode em nada ser acusado de antipsiquiatra. Ele dizia: a noção de doença mental só pode ser uma contradição nos termos. Se ela é uma doença, não pode ser mental, e se ela é mental, não pode ser doença. Thomas Haas, aí sim um antipsiquiatra, ele dizia assim: então, a noção de doença mental não é apenas uma metáfora, ela é uma má metáfora, com consequências políticas muito fortes. Porque ela permite dar uma autorização, uma legitimação de uma intervenção médico-psiquiátrica no campo de transtornos supostamente médicos. Dá uma autoridade médica para interferir em questões que são, em última hora, humanas e morais. A ideia, então, de um transtorno mental busca resolver esse problema. Transtorno mental é a tradução para o português da expressão inglesa que deu origem a esse debate de mental disorder, de um transtorno mental, uma mental disorder. No século XIX, o médico Philippe Pinel introduziu uma proposta de tratamento moral para os pacientes psiquiátricos. A loucura era vista como um desvio da natureza do homem e devia ser tratada com a correção dos hábitos, das ideias. Assim, a psiquiatria da época tenta dominar a loucura, trancando-a dentro dos asilos. A antipsiquiatria foi um movimento de crítica a esta psiquiatria vigente, que teve seu auge nas décadas de 1960 e 70, promovendo alternativas terapêuticas. O médico italiano Franco Basaglia, um dos principais nomes da antipsiquiatria, colocou a crítica em prática, quebrando o modelo de manicômio e criando alternativas de tratamento fora dos muros dos hospícios. Nel novembre del 1962, l'equipe psichiatrica diretta dal professor Franco Basaglia apre il primo reparto dell'ospedale. No Brasil, a psiquiatra Nise da Silveira viu na arte-terapia uma forma de entender, tratar e humanizar a loucura. Se não se estabelece uma relação afetiva entre o terapeuta e o internado, nada se consegue. Para a medicina hoje, parece que para tudo há um remédio. Controlar pela química nossas emoções tem sido uma prática cada vez mais comum. Estamos realmente vivendo uma epidemia de transtornos mentais? Nossa sociedade adoeceu? Mas o que quer dizer um transtorno mental? Mas se vocês procurarem na introdução do DSM-3 de 1980, ele vai dizer mais ou menos o seguinte: na maior parte dos quadros tratados pela psiquiatria, nós não temos uma concepção clara do ponto de vista etiológico e psicopatológico. Esse tipo de situação não pode nos impedir de operarmos clinicamente em psiquiatria. Aliás, como de resto em vários outros campos da medicina. Nem sempre os médicos interferem em situações que culturalmente são conhecidas por doença. Uma gravidez não é uma doença. Nariz torto não é doença. Peito caído não é doença. Não. Embora a gente possa fazer uma classificação muito específica de diferentes maneiras de conceber nariz torto ou peito caído, que nos permitem intervenções médicas eficazes para resolver um problema. Então, esse é o primeiro elemento que vocês precisam guardar em mente. Que, quando nós falamos de mental disorder, o ponto de partida
é uma renúncia, em geral tida no campo da psiquiatria como temporária, de uma descrição fisiopatológica completa em termos médicos de um transtorno, mas que nos permita, a partir de critérios que são objetivos e compartilháveis, de recortar quadros clínicos sobre os quais a gente pode interferir psiquiatricamente. É isso que significa a ideia de transtorno mental. A ideia da descrição fisiopatológica que virá é uma ideia antiga em psiquiatria. Você pega nos primeiros textos dos grandes psiquiatras franceses e alemães, você encontra em Griesinger, por exemplo, um grande clássico, um dos maiores tratados da história da psiquiatria biológica. Um sujeito extremamente inteligente, em qual Freud se inspirou para criar o conceito de recalque. Já está na obra do Griesinger. Ele dizia, bom, um dia esses fenômenos que nós só conseguimos descrever clinicamente, nós vamos poder descrever numa linguagem fisiopatológica. Kraepelin, o grande pai da psiquiatria contemporânea, ele dizia assim, nós temos que descrever os fenômenos e classificá-los de uma maneira extremamente precisa, porque quando a gente conseguir depurar a nossa classificação da maneira mais radical possível, essas formas puras de descrição devem corresponder a tipos psicopatológicos. O escritor Lima Barreto viu de perto os tipos psicopatológicos quando era também um deles, internado num hospital psiquiátrico. Que dizer da loucura? Mergulhado no meio de quase 2 dezenas de loucos, não se tem absolutamente uma impressão geral dela. Há, como em todas as manifestações da natureza, indivíduos, casos individuais, mas não há ou não se percebe entre eles uma relação de parentesco muito forte. Não há espécies, não há raças de loucos. Há loucos só. Você tem uma racionalidade prática, que para poder operar nesse nível, você não tem necessidade de fazer uma descrição psicopatológica, ou seja, de como que ela funciona na sua estrutura. Você renuncia a uma explicação de natureza ontológica, que a doença é um ser, e dá uma explicação de natureza prática. Esse grupo de sintomas melhora com tal tratamento. Essa é mais ou menos a lógica fundamental que organiza os critérios de classificação atuais. Isso trouxe para a medicina, para a psiquiatria, grandes vantagens. Primeiro, do ponto de vista de descrição, pela primeira vez você tinha critérios mais ou menos estáveis, compartilhados, sobre a ótica formal, sobre a ótica descritiva, de modo que é um grupo sindrômico, a gente estabelece critérios fixos para a atribuição do diagnóstico. Por isso que se trata de um manual de diagnóstico e de estatística. A Associação Americana de Psiquiatria publica desde 1952 o DSM, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Esse manual se tornou o grande responsável pela propagação de novos diagnósticos. Sua última versão, o DSM-5, foi lançada em 2013. Se fazia a aposta de que essa separação prática que permitia, por diferentes critérios, se ter diferentes categorias de transtornos mentais, você podia fazer pesquisas biológicas, de modo que um dia nós conseguiríamos ter uma validação biológica para aquilo que, por enquanto, é apenas prático. Esses critérios práticos, eles estão embutidos. Esse é o primeiro elemento que é fundamental para entender a noção de transtorno mental. Ele tem uma validade pragmática, ele tem uma validade instrumental. A outra ideia é, nós não temos ainda a explicação, no futuro nós teremos de natureza biológica. Essa ideia ela é tão presente, ela é tão forte no contexto contemporâneo, que nós vivemos hoje no interior da psiquiatria uma grande crise teórica e uma grande crise institucional psiquiátrica. Em 2013, é publicada a 5ª edição do Manual de Diagnóstico e Estatística, o DSM-5, da Associação Psiquiátrica Americana.
Ora, algumas semanas antes da publicação do DSM-5, o presidente do Instituto Nacional de Saúde Mental, através do seu blog oficial desse instituto, ele faz um comentário do manual que seria publicado 15 dias depois. Ele diz assim: o objetivo desse novo manual, tal como nas edições prévias, é de promover uma linguagem comum para a descrição da psicopatologia. Embora o DSM tenha sido descrito como a Bíblia desse campo, ele é, no máximo, um dicionário, criando um grupo de rótulos para definir cada uma dessas entidades. E ele termina dizendo a famosa frase que circulou o mundo: os pacientes com transtornos mentais merecem mais do que isso. Então, vocês imaginem, né, a condição anticlimática do lançamento do DSM-5. Você vai lançar um manual que é desautorizado publicamente, alguns dias antes, pelo principal organismo de Estado de financiamento. Ele diz mais, que o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos não voltaria a financiar pesquisas psiquiátricas que utilizasse o DSM como Bíblia, como a sua referência. E por quê? Vocês veem, o argumento é claro. Para que isso tenha validade científica, ele tem que primeiro ser descrito em linguagem biológica, em linguagem médico-biológica. Ou seja, tem uma racionalidade que medicina é biomedicina. A biomedicina atua na interface entre biologia e medicina, dedicada a compreender as causas e efeitos das doenças, desenvolver diagnósticos e tratamentos. Então, nós vemos aqui vários elementos que se explicitam nesse conflito interno à psiquiatria contemporânea. Ao mesmo tempo, um sistema de diagnóstico que fez um sucesso mundial. Vocês vejam, a Associação Psiquiátrica é norte-americana, mas a influência desses diagnósticos é mundial, de modo que ela influencia e dialoga com os critérios da própria Classificação Internacional de Doenças da OMS. Ao mesmo tempo, mostra bem que havia alguma coisa de estranho na maneira de que nós ouvimos falar publicamente dos transtornos mentais. Vocês vejam que a gente entrava no debate renunciando à ideia de doença mental. Só que se eu ouvir a autoridade médico-psiquiátrica vir publicamente falar: o transtorno de pânico é uma doença muito séria. O que essa crise mostra é que a própria psiquiatria reconhece que tem alguma coisa na descrição atual que é insatisfatório para traduzir esse tipo de organização dos fatos clínicos numa linguagem de biomedicina. Contudo, ela mantém a aposta dos antigos, a aposta que um dia esse grande quebra-cabeças, que nós vamos acrescentar novas pesquisas biológicas, um dia nós vamos ver suficientemente claro para que o nível de descrição fisiopatológico seja o nível último de descrição de um fenômeno psicopatológico. Antonin Artaud, escritor que esteve internado em manicômio, escreveu seu protesto aos seus diagnosticadores. Senhores, as leis, os costumes, concedem-lhes o direito de medir o espírito. Esta jurisdição soberana e terrível, vocês a exercem seguindo seus próprios padrões de entendimento. Não nos façam rir. A credulidade dos povos civilizados, dos especialistas, dos governantes, reveste a psiquiatria de inexplicáveis luzes sobrenaturais. A profissão que vocês exercem está julgada de antemão. Não pensamos em discutir aqui o valor dessa ciência, nem a duvidosa existência das doenças mentais. Porém, para cada 100 classificações, onde as mais vagas são também as únicas utilizáveis, quantas tentativas nobres se contam para conseguir melhor compreensão do mundo irreal, onde vivem aqueles que vocês encarceraram. Sem a loucura, que é o homem mais que a besta sadia? Cadáver adiado que procria? No início do século XX, Fernando Pessoa enaltecia a loucura em poesia. Já aqueles que foram considerados pais da psiquiatria, Kraepelin, e da psicanálise, Freud, buscavam na ciência a explicação para todos os transtornos da mente. O que significa descrever um sofrimento humano exclusivamente com uma lógica
biomédica. Eu só gostaria de fazer um breve recapitulativo com vocês. Na primeira edição do DSM, em 1952, havia 106 diagnósticos. Na segunda edição, 68, saltou para 182. No DSM-3 de 80, vai para 265. Na sua versão revisada de 87, vai para 292. O DSM-4 tem 297 e o atual DSM-5 tem mais de 300. Então, nós temos uma multiplicação, uma pletora de diagnósticos. E, ao mesmo tempo, esses diagnósticos eles são não apenas maiores, mas eles são cada vez mais amplos. E a gente pode identificar, em uma grande parte dos critérios diagnósticos, digamos, um maior acolhimento de casos. Situações que, em outros momentos, não eram consideradas como casos, com critérios mais amplos, passam a ser. A última versão do DSM, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, trouxe mais de 300 patologias. Entre as novas classificações estão compulsão alimentar, devorar comida em um período delimitado de até 2 horas deixa de ser gula apenas e passa a ser também transtorno psiquiátrico. Nasce o transtorno disfórico pré-menstrual, uma forma mais grave de TPM que agora também é problema psiquiátrico. O luto, o sofrimento pela perda de alguém, se durar mais de 2 semanas, a tristeza será considerada sintoma de depressão. Essa nova edição do manual estimulou discussão. Será que estamos